Olá, amiguinhos, tudo certo com vocês? Tirando fatores culturais e religiosos, os seres humanos eles são essencialmente monogâmicos. Mas se a gente comparar, por exemplo, outras espécies, cães, ovinos, bovinos, nós temos um macho e o macho alfa e várias fêmeas que estão ali, com quem ele vai copular e vai reproduzir. Mas por que que nós, seres humanos, somos essencialmente, como eu falei, monogâmicos? Então, para a gente compreender essa relação familiar, essa relação de casais, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? 3 milhões de anos atrás, na savana africana, onde tudo começou, os nossos ancestrais começaram a descer das árvores e caminhar eretos. E a evolução também proporcionou um aumento do cérebro das crianças, né? E assim por diante. E ali um pequeno problema ocorreu, porque para caminhar ereto, os humanoides naquela época eles não poderiam ter quadris muito largos. Se nós compararmos, por exemplo, o gorila, o quadril dele tem, com relação ao corpo, um tamanho mais avantajado. Assim, tem uma proporção diferente dos nossos. E aí o que ocorre? Para caminhar de pé não podia aumentar demais o quadril, tinha que ser tinha que ser menor. E a criança estava cada vez, né, a evolução ocorrendo, né, milhares e milhares de anos passando, e as crianças nascendo com cabeças maiores. Por quê? Porque um cérebro maior necessitava ali. Poxa, cabeça aumentando e quadril não pode ser muito grande, o que, que ocorreu? Tem que nascer mais cedo. Se a gente comparar, por exemplo, os cachorrinhos, eles já nascem caminhando, eles conseguem se arrastadinho ali caminhar. O terneirinho, quando nasce, e já fica de pé em pouco tempo. O filhote dos cavalos ali, o potrilho, ele consegue também ficar de pé em pouco tempo. E por que nós demoramos tanto até conseguirmos nos firmar né? Porque com o aumento do cérebro, da cabeça, consequentemente, nós tivemos que nascer mais cedo, ou, portanto, mais imaturos, exigindo mais da fêmea. Como a fêmea estava com um filhote imaturo e tendo que carregar ele no braço, porque veja bem, como eu já falei, a gorila caminha arqueada, o chimpanzé também, ou seja, os primatas caminham arqueados e o filhote a fêmea carrega nas costas. Ao caminhar ereto, com um filhote totalmente imaturo, ela teve que carregar os filhotes no braço, exigindo a presença paterna. Mas veja bem, prover o sustento, a alimentação e a segurança é custoso. Então não dava para um macho prover isso tudo de várias fêmeas. Então o que acontecia? Ele escolhia uma. Veja bem, o nosso cérebro e a evolução, a natureza, tudo teve que criar o quê? Um mecanismo para que o macho ficasse junto com a fêmea. Uma compensação, vamos dizer assim. E aí o cérebro começou a produzir uma série de hormônios e esses hormônios criavam uma ligação com a família, com a fêmea e com o filhote. Então nós somos monogâmicos por esse detalhe. Só que veja bem, toda moeda tem dois lados, né? Algo que eu sempre falo e ninguém me tira da cabeça. Toda coisa tem, todo fato tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, formação de famílias. Hoje a gente percebe, por exemplo, que os maridos, os homens em geral, eles aumentaram a sua expectativa de vida em torno de 7 anos, a mulher aumentou a expectativa de vida em torno de 2. Por quê? Porque ele se alimenta melhor, ela também, ao incorporar a renda, as coisas do marido, ela também tem uma vida melhor. E aí ocorre o seguinte, né, na questão das interações da família ali. O filhote nasce imaturo. E ele tem lá o seu desenvolvimento, ele aprende a caminhar e tal. E com o passar do tempo ele vai ficando cada vez mais independente. Quando nós nos apaixonamos, o nosso cérebro secreta uma série de substâncias que fazem com que a gente tenha aquela relação mais íntima, o pensamento focado na pessoa. Todo mundo que já se apaixonou alguma vez na vida sabe que você pensa do acordar ao dormir e simplesmente você está ali dependente da pessoa, você quer ficar junto e tal. E essas substâncias estão no topo.
né? Então você tem ali a endorfina, né, que é relacionada ao prazer, você tem a testosterona relacionada ao sexo, você tem uma série de hormônios que estão ali, né, naquela fervilhando no cérebro. E na química a gente percebeu que as reações químicas elas sempre vão diminuindo a sua velocidade. A gente estuda isso na cinética química. Então no início da relação as substâncias estão altas, paixão, aquela coisa doida, né? E aí unem-se, vão lá, começam a morar juntos, né, e tal. E tem os filhos. Essas substâncias elas vão caindo. Quando o filho nasce, a testosterona no homem cai. Cai em torno, eu já citei isso, até em torno de 33%. E quanto mais ele brinca com a criança, mais abraça a mãe, essa cai ainda mais. Por que que isso ocorre? Sacanagem da natureza? Lógico que não. Afinal de contas, como é que você vai cuidar de um bebê e continuar tendo a mesma intimidade que se tinha antes? Não dá. Então você tem que mudar as suas predileções. Então a natureza criou esse sistema. E aí essas substâncias vão decaindo. Só que quando começa a decair, ela vai acompanhando até um certo momento. E veja bem, quando a criança tem em torno de 7 anos, ela já fica mais sozinha. A mãe já tem mais liberdade para fazer as coisas, o pai também. Então o nosso mecanismo evolutivo criou, vamos dizer assim, substâncias que elas vão decaindo, como se fosse um gráfico, né? Então ela vai decaindo até um momento em que aquela relação se desgasta. Por quê? Porque a paixão já não existe mais, a frequência sexual já mudou muito, então você já não tem mais aquela, vamos dizer assim, intimidade entre o casal e ele vai estabilizando até em que chega o momento, né? Abrindo um parênteses, tem aquele ditado que diz que o amor é cego, mas o casamento devolve a visão, né? Então, com o passar do tempo, você começa a ver os defeitos da pessoa como realmente ela é. E aí surgem os problemas. Essa crise dos 7 anos de que eu falo, que é explicado cientificamente e bioquimicamente, que é a decadência desses hormônios que causam prazer, da paixão, eles vão decaindo até o momento em que você tem realmente uma crise no casamento. E essa crise eu ouvi falar na minha infância, passei por isso com a minha esposa, com a gerência, como eu sempre brinco, né? E a gente passou por isso. Por quê? Porque é hormonal, você vai diminuindo a sua, sabe, a paixão, o amor. Na antiguidade, ou pensando lá, voltando lá esses milhões de anos todos ali, aos 7 anos a fêmea poderia procurar outros machos, afinal de contas ela procuraria outro mecanismo evolutivo, né, de reprodução, e o homem poderia procurar outras fêmeas. Não foram feitos para ficarem sempre juntos. Hoje a gente fica décadas juntos. Mas, naturalmente, eles ficavam 7 anos. Quando o filhote tinha já liberdade para conseguir sair, para procurar comida, para fazer alguma coisa assim, a fêmea ia seguir o seu rumo e o macho ia seguir o seu rumo. Então é por isso que a gente traz até hoje, né, essa bagagem da crise dos 7 anos. E só a título de curiosidade, nos anos 50 eu vi um filme com a Marilyn Monroe que o nome do filme no Brasil era, a tradução ficou para O Pecado Mora ao Lado. Não me falha a memória, que é uma mulher que sai com um cara casado. Só que a origem, né, o original do título desse filme era The 7 Years Itch, ou seja, a coceira dos 7 anos. Por quê? Porque todo mundo sabe que com 7 anos o casamento passa por um desgaste. É natural. Raros casais não passam por isso, mas ouçam o que eu falo, com jeito, com educação, com carinho e respeito, você supera tudo isso. Belezinha? Um beijão pra vocês.